Você sabe quem é o quarto personagem na história do filho pródigo? Sabe, hoje eu queria fazer um devocional cristão com vocês com base nessa história. Essa história se encontra lá em Lucas capítulo 15 e nós vamos ler alguns versos, mas de maneira mais geral, quando nós olhamos para essa parábola do filho pródigo, para essa história do filho pródigo, normalmente você se lembra de três personagens principais. E hoje nós vamos explorar um quarto personagem que talvez você não tenha percebido na história. Por isso, abra sua Bíblia comigo lá em Lucas capítulo 15 e nós vamos agora ler os primeiros versos que dizem o seguinte. Lucas capítulo 15, o verso 11, diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou todos os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi se empregar com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus, contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos teus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e nos alegrar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos ali, e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às suas ordens. Mas tu nunca me destes nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou dos teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Essa história você conhece, provavelmente esse texto você já leu algumas vezes antes, mas hoje eu queria falar com vocês sobre 4 personagens rapidinho, 3 conhecidos e um que talvez você não tenha visto. Sabe, essa parábola ela não é apenas sobre um filho rebelde, mas sim sobre como cada um de nós responde ao amor de Deus, ao amor do Pai por nós. Vamos lá. O primeiro personagem, eu tenho minhas anotações aqui comigo, que a gente pode ver, talvez o primeiro que se apresenta de maneira mais expressiva no texto, é o pai. E o pai representa pra gente, ou representa pra mim, o amor que espera. Sabe, a citação que eu quero ressaltar está lá no verso 31. Diz assim: Meu filho, o pai falando pro irmão mais velho, né, pro filho mais velho dele: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Sabe, o pai dessa parábola, ele muito claramente, e Jesus depois explica isso, ele representa a Deus. Ele não apenas permite que o filho vá, mas ele espera que o seu filho volte. E Deus faz isso conosco. Ele deixa com que a gente vá, tomemos as nossas próprias decisões, façamos aquilo que nós queremos tanto fazer, mas ele sempre espera que nós voltemos para ele. O seu amor ele é incondicional. Essa palavra é muito bonita, porque o amor de Deus ele é incondicional mesmo diante da rejeição. Deus continua amando todos, mesmo aqueles seus filhos que o rejeitaram. E isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas esquecem.
Elas esquecem de que Cristo as ama, mesmo quando elas estão longe, mesmo quando talvez elas estão no fundo do poço. Cristo continua amando elas. Sabe, Deus criou todos nós com livre-arbítrio, mas o seu desejo é que a gente permaneça perto dele. Você tem livre-arbítrio para fazer o que você quiser nesse momento. Inclusive, se você acha que esse vídeo não é para você, você tem o livre-arbítrio. Mas Deus vai continuar te amando a despeito disso. E o desejo dele vai continuar sendo de que você permaneça pertinho do Senhor. Esse sempre vai ser o desejo do Pai. Ele nunca vai nos impedir de tomar as decisões erradas, por mais que ele tente nos aconselhar a não tomar essas decisões, mas ele sempre vai estar pronto para nos receber de volta. Esse é o princípio do Pai, esse é o princípio de Deus. Quando o filho retorna, o Pai não impõe castigos, ele somente deixa que o filho colha as consequências, assim como muitas vezes nós já estamos colhendo ou colhemos durante a vida. O Pai não vai impor mais castigos, mas sim ele vai receber-nos e vai nos restaurar. E nesse processo de restauração, muitas vezes a gente passa por um período de sofrimento para que a gente saia com mais força dali, com reflexões espirituais mais profundas. Mas aqui está uma grande lição que eu quero que você guarde hoje. O Pai, nessa história, e Deus na sua vida, ele não te trata conforme os seus erros, mas conforme o amor dele. O Pai nunca nos trata conforme os nossos erros, mas conforme o amor dele. Guarde isso, porque Deus, ele te ama muito mais do que os seus erros e do que você possa fazer de errado. Deus te ama muito mais. Mas o segundo personagem dessa história talvez seja o mais conhecido de todos, que é o filho mais novo, o filho que sai. É o filho que vai atrás do que o mundo pode oferecer para ele. Sabe, tem um verso aqui que eu quero ressaltar para a gente refletir, que é o verso 17, que diz o seguinte: caindo em si, o filho disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? É muito interessante isso, porque o filho precisou pegar a sua herança, gastar a sua herança no que ele achava que era certo, fazer aquilo que ele achava que era correto, para só depois, quando ele estava no fundo do poço, perceber de que o que ele tinha no princípio valia mais do que tudo aquilo que ele jamais sonhou, tudo aquilo que ele tinha sonhado em fazer, na verdade, né? O que ele tinha no princípio valia muito mais do que tudo aquilo. E esse filho representa aquelas pessoas que decidem, que querem viver longe da casa do pai. Esse filho acreditava que a verdadeira felicidade estava longe da casa do pai e ele queria experimentar isso pelas próprias forças, pela própria vista, pelo próprio paladar, pelos próprios sentidos. Ele queria ver de perto. E o pai, que representa Deus, falou: tá bom, filho, vá e faça da maneira que você quiser. Tome aqui o seu dinheiro, a sua parte e vá. E esse filho, ele queria liberdade, mas o que ele encontrou foi escravidão. Ele queria prazer, mas o que ele encontrou foi fome e miséria. E ele queria independência, mas ele percebeu que sem o pai, sem o seu pai, ele nunca teria uma vida plena, ele nunca teria uma vida satisfeita, ele nunca teria uma vida verdadeiramente feliz, verdadeiramente suficiente. A gente já falou sobre isso aqui em outros vídeos e você pode assistir aqui no meu canal, mas hoje eu quero que você reflita nisso. Quantos e quantos filhos de Deus preferem viver longe dele, longe da casa do pai, longe da família, da mesa do pai, e acabam descobrindo que na verdade essa liberdade se torna escravidão, essa autossuficiência na verdade não traz nada e na verdade o que a gente precisa é de dependência, mas a gente vai voltar nesse tópico. Um detalhe importante aqui é, quando o filho finalmente caiu em si, e ele caiu em si porque esse tempo chega para todos, ele percebeu que esse era o ponto da virada. Quando ele cai em si, ele toma uma decisão de voltar para que ele receba pelo menos o que os servos, os escravos ali recebiam, pelo menos ele queria pelo menos isso. E quando a gente percebe que nós estamos longe do Pai, nós só encontramos vazio, nós percebemos que o melhor caminho é voltar para a casa do Pai. E essa é a melhor decisão, voltar para a casa do Pai. E você? E você? Você está onde agora? Você é o filho mais velho, o filho mais novo? Quem é você nessa história? Você está pertinho do Pai ou você está longe do Pai? Eu quero que você vá refletindo nisso enquanto a gente entra no terceiro personagem. O terceiro personagem você já deve adivinhar. É o filho mais velho. É o filho que fica. É um filho que demonstra obediência sem alegria. Sabe, no Lucas capítulo 15, o verso 28 diz assim: o filho mais velho ele se encheu de ira e ele não quis entrar na sua própria casa, na casa do pai de volta. Ele preferiu ficar do lado de fora. O filho pródigo representa aqueles que se afastam, isso a gente sabe. Mas o filho mais velho ele representa aqueles que estão dentro da casa do pai, mas sem entender verdadeiramente no seu coração por que eles estão ali. Sabe, eu quero fazer uma pausa aqui, fazer uma reflexão
talvez mais prática e mais atual para você? Será que você está dentro da igreja sem saber por que você está dentro da igreja? Será que você é um cristão sem ter certeza de por que você é um cristão? Será que você está adorando, servindo na sua igreja sem saber o porquê, sem saber para quê? Talvez você está dentro de casa, mas está perdido, talvez você não se sente bem ali. E isso é um problema, é o que o filho mais velho enfrenta. Ele obedece, mas sem alegria, ele trabalha, mas se sente injustiçado, e ele vê o pai como um patrão, não como pai. Quantas vezes nós estamos vendo Deus como um patrão? Quantas vezes você está na igreja como se fosse um regime de CLT, como se fosse carteira assinada, enquanto na verdade nós estamos ali para adorar a Deus. O princípio de tudo é a adoração, e eu posso adorar servindo a Deus, mas o princípio é que eu devo adorar a Deus. Quantas vezes eu estou em casa, mas me sentindo perdido mesmo dentro de casa? Você já sentiu isso? Você se identifica mais com esse filho que ficou ou com o filho que foi embora? Porque nós temos esses dois tipos de pessoas. Pessoas que nascem num berço cristão e vivem a vida inteira nele, mas não se sentem talvez tocadas por Deus, não sentem aquele chamado, aquele despertar espiritual. Eu já vivi isso quantas vezes. Eu lembro muito bem na minha vida que no final do meu ensino médio, eu sempre fui de berço cristão, e no final do meu ensino médio eu tive um conflito com Deus, e eu falei para Deus, eu tô dentro de casa, tô dentro do curral talvez, mas eu não vejo um propósito assim, eu me sinto perdido por isso, eu não vejo um motivo para servir. E Deus, ele me mostrou através de uma viagem missionária para o interior do Amazonas, ele me mostrou que existe muita coisa além do que eu posso ver. Existe uma guerra espiritual acontecendo, e eu não quero entrar em detalhes nesse vídeo, mas sim num próximo que eu vou gravar sobre essa história. Mas durante essa história, durante esse momento, Deus me mostrou de que existe um propósito além, um propósito no serviço, e o propósito do serviço é a adoração. Deus quer que eu adore a Ele através do meu serviço, mas se eu estou dentro da casa do Pai, me sentindo um escravo, se eu estou dentro da casa do Pai, vendo Ele como um patrão e não como um pai, tem coisa errada. E eu quero que você vá começando a montar essa perspectiva para que a gente finalize aqui. Nós temos até agora 3 personagens: o pai, o provedor, aquele que mais ama os seus filhos, que provê tudo, que faz um ambiente agradável, mas que tem 2 filhos diferentes. Um deles representa essas pessoas que preferem experimentar o que tem aí fora para ver se não vale muito a pena, se não vale mais a pena o que tem longe da casa do pai, e acabam se decepcionando e voltando. E essas que voltam muitas vezes preferem, como diz o filho mais novo, eu prefiro ser um servo, um escravo na casa do meu pai, porque está valendo mais a pena ser um escravo do que ser um fugitivo aqui no mundo. E aí nós temos o filho mais velho, aquele que nunca saiu do redil, que nunca saiu da casa do pai, e que está talvez indignado ali com essa volta do filho mais novo, talvez está perdido no seu propósito. Mas nós temos um quarto personagem, ou alguns que compõem esse quarto personagem, e esse quarto personagem que eu quero falar para vocês são servos. Quantas vezes a gente passa por essa história sem prestar atenção nos servos, nos escravos? Algumas traduções trazem dessa maneira, que estão ali na casa dos pais. É muito engraçado porque nesse contexto os mais livres são justamente os escravos. Os servos, eles são servos, mas eles se sentem em liberdade na casa dos pais, porque ali em Lucas capítulo 15, o verso 26, o filho mais velho vai, chama os servos e pergunta o que é que está acontecendo. E aí os servos falam: olha, seu filho mais novo voltou e o seu pai está feliz porque ele está são e salvo. Os servos são os personagens menos mencionados na parábola, mas eles têm um papel fundamental nela. Eles são aqueles que não se preocupam com as heranças nenhuma, eles não têm nem direito a heranças, eles estão apenas preocupados em servir o Pai a todo momento. Eles são os primeiros a entender a alegria dessa restauração que estava acontecendo naquele momento. Eles são os primeiros a reconhecer a alegria do Pai e se alegrar com Ele. E eles confiam plenamente no que Deus faz, do que o Pai faz nesse momento. Sabe, os servos não questionam a festa para o filho pródigo. Talvez não tivesse nem esse espaço, mas em nenhum momento eles questionam. Eles simplesmente obedecem, eles celebram juntos e servem a Deus, ao Pai. É muito interessante isso, porque o verdadeiro segredo aqui por trás é que aqueles que verdadeiramente são livres são aqueles que confiam no Pai sem esperar muita coisa.
Quando eu confio em Deus, sem esperar talvez uma explicação, eu consigo alcançar uma alegria profunda demais. Quando eu confio em Deus, sem esperar que Ele me explique cada detalhe, eu consigo alcançar uma compreensão mais profunda de Deus. Porque na verdade nos nossos momentos de crise, nos nossos momentos de, seja lá, insegurança com a fé, ou de retornar para a fé, o que nós mais precisamos não é uma explicação de Deus, mas sim uma revelação de quem Deus é. Isso que o pai estava dando para o filho, ele saiu correndo de encontro ao filho, algo que ninguém naquela cultura faria, ir atrás de uma pessoa rejeitada que tinha feito tudo de errado que aquele filho tinha feito. Mas esse pai deixa para trás estereótipos, deixa para trás tudo aquilo que prendia ele, vai atrás do filho. E os servos entendem isso e dão a maior importância para isso, sabe? Esses servos, eles são verdadeiramente livres, e a conclusão que a gente tira disso tudo é que a história do filho pródigo, ela é sobre amor e transformação. Mas além disso, o que eu quero te perguntar é qual dessas 4 faces você tem assumido? Você é como o pai que ama incondicionalmente e que espera sempre com graça? Você é como o filho que saiu e que agora sente que a melhor coisa é voltar para a casa do pai, alguém que não aguenta mais viver longe de Deus? Você é essa pessoa? Ou você é como o filho que ficou, alguém que está dentro da igreja, mas não compreende verdadeiramente a graça e o amor do Pai? Ou por último, você é como os servos, alguém que confia e se alegra nas obras que o Pai está realizando, mesmo sem questionar os seus caminhos. Quem você é? Essa é a pergunta que eu quero saber. Me fala aqui nos comentários, interage aqui comigo, eu quero ouvir de você. Quem é que você é? Você é como o pai que ama incondicionalmente? Você é como o filho pródigo que precisa sair para ver o que tem lá fora e depois descobrir que não vale a pena? Você é como o filho mais velho que talvez está perdido mesmo dentro da igreja? Ou você está tentando ser como os servos que se alegram no Pai, se alegram com o Pai, mesmo talvez sem entender todos os detalhes, mas confiando de que Ele sabe o que é melhor e que o amor dele, que é incondicional, vale para todos? Quem você é nessa história? Fala aqui para mim. Talvez você esteja no caminho de retorno, talvez você esteja dentro de casa, mas perdido aí nesse meio do caminho, dentro da igreja, mas perdido, ou talvez você esteja se alegrando com o Pai, independente de quem você seja. Se você está num caminho de restauração, de reconciliação, eu quero que Deus te abençoe agora. Esse é meu desejo e minha oração, para que você reconheça que a casa do Pai, na verdade, é onde mais tem amor, onde mais tem cuidado. E Ele te ama incondicionalmente. Se você se sente perdido dentro de casa, ou se você se sente perdido fora de casa, independente de qual seja a circunstância, Deus te ama mais do que tudo. O amor dele é mais importante do que os seus erros. O amor de Deus, ele vai mais longe do que os seus erros. E eu vou repetir aquela frase que eu falei no início. Deus, ele nunca nos trata conforme os nossos erros, mas sim conforme o seu amor. Guarde isso. Deus vai te tratar conforme o amor dele por você. E o amor dele por você é incondicional. Me conta aqui nos comentários com quem dessa história você se identifica. E fica ligado, se inscreva porque mais vídeos vão vir por aí. Que Deus te abençoe e que você possa vir para mais perto do Pai hoje.